Bom dia novamente, queridos alunos. Vamos finalizar nossa revisão de véspera. Trataremos agora sobre direito financeiro, direito previdenciário e direito penal e processual penal. Rapidamente eu queria falar para vocês, fazer uma correção ao que eu falei antes sobre a responsabilização do advogado público, constante do artigo 184 do CPC. Essa responsabilização é subjetiva, ela é objetiva para a administração pública, mas subjetiva para o servidor, para o advogado público, que vai ser demandado regressivamente se ele agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Eu falei antes dolo ou erro grosseiro, mas não é erro grosseiro. Esse erro grosseiro é previsto na LINDB em relação às atividades de consultoria, certo? Então, vamos descartar a questão do erro grosseiro. Se o advogado público agir com dolo ou fraude, ele vai ser responsabilizado. A administração pública responde objetivamente e ele subjetivamente em ação regressiva, certo? Vai ser demandado regressivamente. Agora, tratando sobre direito previdenciário, o que eu acho mais relevante vocês lembrarem, a emenda constitucional 103 de 2019, sem dúvida, ela é muito importante. E por isso é muito importante que vocês olhem o artigo 201 da Constituição Federal, como foi que ele ficou em relação ao RGPS, e em relação ao regime próprio, que é para servidores públicos estatutários, o artigo 40 da Constituição Federal. É interessante lembrar que, em relação ao serviço público, a pensão por morte, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria compulsória dos servidores da União, que é regida pela Constituição Federal, ela também se aplica para os servidores do município de São Paulo, porque o município de São Paulo, no artigo 101A da sua lei orgânica, ele fez essa ressalva de que a emenda constitucional 103, ela se aplica aos servidores públicos do município de São Paulo. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria compulsória aos 75 anos, e a pensão por morte tem o mesmo regramento. Vejam só, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, quais são os requisitos? Para homem, servidor homem, ele tem que ter 65 anos de idade na data da aposentadoria, a mulher tem que ter 62 anos de idade. Para ambos os casos, tem que haver 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, e 5 anos no exercício daquele cargo respectivo. Então, essas são as exigências da Constituição Federal e que se aplicam também para os servidores do município de São Paulo para a aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, que é o novo termo utilizado, né? E também a aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos, certo? Então, leiam direitinho esses artigos da Constituição Federal, vejam também o decreto municipal de 2022, 61150, e vejam também o artigo 27 da lei, do ato das disposições gerais e transitórias da lei orgânica do município de São Paulo, certo? Então eu falo isso para vocês em relação ao RGPS, vejam os artigos 10 e 11 que tratam dos beneficiários, dos segurados, e o artigo 16 que trata dos dependentes, certo? Nós temos os segurados obrigatórios, os facultativos e os dependentes. Então não deixem de olhar a Lei 8.213 para vocês verificarem quais são as regras estabelecidas a respeito desses sujeitos que são beneficiários do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Tá bom, gente? E o artigo 47 e artigo 48 também do decreto municipal, que trata sobre a acumulação de pensões, é muito importante. Esse artigo 48, porque costuma cair a respeito de acumulação nas provas de procuradoria, especialmente do SEBRASP, certo, gente? Em relação ao direito financeiro, queria falar para vocês estudarem, darem uma revisadinha no nosso material, na apostilinha que foi enviada, um resumo muito singelo, mas também do essencial que vocês precisam ver em relação ao direito financeiro. Lei 4.320, que é a Lei de Contabilidade Pública da União. Essa Lei 4.320, dos artigos segundo, não do primeiro ao nono são muito relevantes, o oitavo não costuma cair, então, mas vocês, por desencargo de consciência, se tiverem tempo, leiam. E artigos 11 ao 13. O 11 ao 13 são extremamente relevantes, porque eles tratam sobre
As despesas e as receitas correntes e de capital. Cai demais, gente, despenca na prova. Outra coisa que sempre cai é sobre o princípio da anualidade financeira. Ele existe sim e significa que o orçamento corresponde ao exercício ao ano civil. Artigo 34 da Lei 4.320. Outra coisa que costuma cair são os princípios do direito financeiro. Princípio da universalidade do orçamento, porque o orçamento ele tem que prever todas as receitas e despesas, o princípio da anualidade que eu já mencionei e o princípio da unidade. Unidade porque todos os poderes e todas as funções essenciais da justiça, no caso da União e dos estados, porque não há Ministério Público e Defensoria Pública nos municípios, então todos esses poderes e todas as funções essenciais da justiça nos estados, no caso, eles vão elaborar a sua proposta orçamentária e encaminhar o chefe do Poder Executivo respectivo para consolidação. Acontece que essa consolidação ela não pode ser alterada unilateralmente. A proposta orçamentária de cada poder ou de cada função essencial da justiça ela não pode ser alterada unilateralmente. Ela só vai poder ser alterada para que o chefe do Poder Executivo ajuste aos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aos limites ali estabelecidos. E caso o órgão, caso o poder, né, ou a função essencial à justiça, deixe de encaminhar o seu orçamento para o Poder Executivo naquele ano, ele vai considerar a proposta orçamentária do ano anterior. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês vejam o artigo 99 da Constituição Federal e também o artigo 166. Ele também é muito relevante no estudo do direito financeiro. Ditas essas questões básicas e mínimas que vocês precisam estudar em direito previdenciário e financeiro, eu passo ao exame do direito penal e processual penal. Em relação ao direito processual penal, gente, a LEP, ela é muito relevante até o artigo 52 da LEP, especialmente os artigos que falam sobre assistência, sobre egresso, os artigos que falam sobre regime disciplinar diferencial do RDD, né? Então, que o RDD ele se aplica também a presos provisórios, não só aos presos definitivos. O RDD ele é estabelecido pelo juízo. Ele não pode ser, esse regime ele não pode ser fixado simplesmente pela autoridade administrativa. Ele tem que ser determinado pelo juízo da execução penal. Então, tem várias regrinhas na LEP que são muito importantes que vocês estudem. É uma lei que muito provavelmente pode cair, assim como a lei de prisão temporária, que fala que os presos definitivos têm que estar separados dos presos provisórios. E, inclusive, nós temos também um artigo da lei de prisão temporária que estabelece que essa prisão ela dura no máximo 5 dias. No caso dos crimes da lei de drogas, ela dura no máximo 30 dias e passado esse prazo, o mandado já deve ser expedido. Não é necessário que o mandado seja expedido para libertar o preso após o decurso do prazo. Ele vai ser inserido na prisão temporária e decorridos os 5 ou 30 dias, a depender do crime que foi praticado, ele vai ser liberado. Já vai constar essa ordem no mandado de prisão, da sua liberação após o decurso do prazo, salvo se houver a conversão em prisão preventiva, né? Então, nesse caso, ele vai permanecer preso. Então, essas considerações são muito importantes. Espero que vocês olhem com carinho o que vocês tiverem tempo de olhar agora. Em relação ao direito penal em si, são muito relevantes a lei de crimes hediondos, artigos 1º e 2º, né? A lei de lavagem de capitais. Lembrem da teoria da cegueira deliberada, gente. Essa teoria é muito importante. Vou abrir aqui o arquivo para dar uma olhadinha no que eu anotei. Tá. A teoria da cegueira deliberada, que é semelhante ao dolo eventual, que ela foi adotada pela nossa jurisprudência, e que isso implica dizer que mesmo que o sujeito não tenha certeza da origem ilícita daquele bem que ele está adquirindo, se ele se beneficia daquela ilicitude de alguma maneira, se ele fecha os olhos para a ilicitude, ele não vai deixar de ser responsabilizado, certo? Tem as teses também do STJ a respeito dessa lei, da lei de lavagem de capitais. Primeiro vocês vejam os artigos 1º ao 5º, o 4º e o 4B, eles despencam nas provas do SEBRASP. Deem uma olhadinha no 9º, no 14 e no 17B. Outra coisa que é relevante para vocês olharem as teses do STJ, como eu ia dizendo, é que
O crime de lavagem de dinheiro, lavagem de ativos, ocultação de ativos, direitos e valores, ele é um crime autônomo em relação às infrações penais antecedentes. E uma outra coisa que a gente deve entender é que não há bis in idem nisso, né? É o que está sendo dito aqui. E o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente, vejam bem isso, esse entendimento está na edição número 167 das teses do STJ. O reconhecimento da extinção da punibilidade do crime antecedente, da infração penal antecedente, não gera extinção da punibilidade em relação à lavagem de dinheiro, certo? Outra lei que é relevante vocês estudarem é a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, os artigos 1º ao 4º, artigo 15, artigo 22 e artigo 27. Sempre caem na prova do SEBASP. Não deixem de ver esses artigos. E lembrem-se de que, quando houver condenação, a inabilitação para o exercício do cargo, a perda do cargo, isso deve estar expresso na sentença. Isso não é um efeito automático da sentença. Isso deve estar expresso e só vai poder acontecer se houver reincidência no crime de abuso de autoridade, certo? Prestem atenção nessa lei, prestem atenção na lei de lavagem de capitais, na lei de crimes hediondos e nos crimes contra a administração pública, é claro, especialmente aqueles que são praticados por funcionário público, que estão previstos nos artigos 312, peculato, ao 327, que fala sobre a definição do que é funcionário público para efeitos civis. Então, estudem dos artigos 312 ao 327. Se não puderem, gente, leiam apenas a edição número 57 das teses do STJ, pelo buscador do seu direito, preferencialmente, que tem a atualização disso. E vejam que nos crimes contra a administração pública não se admite a aplicação do princípio da insignificância. É uma súmula do STJ e está também nas teses do STJ, certo? Então, era isso, uma recapitulação básica do que vocês precisam ver. Eu desejo a vocês uma boa prova, uma excelente prova, na verdade, que vocês tenham muita calma, respondam a prova com confiança, mas com paciência. Se precisar, parem, respirem, vão ao banheiro, tomem uma água, utilizem o tempo a favor de vocês. Não fiquem tão centrados assim na prova. São 100 questões de múltipla escolha, alternativas A a E. Vocês provavelmente vão examinar umas 400 assertivas, porque a maioria das questões vai trazer várias possibilidades. Legislação, súmula, jurisprudência, tudo misturado ou realmente separado. Mas 30% da prova deve ser jurisprudencial. Pouquíssima coisa doutrinária e muita, mas muita lei. Então, tenham calma, respirem e eu desejo uma excelente prova para vocês. Vocês fizeram o máximo que puderam até aqui e hoje foquem nessa revisão mínima para que amanhã vocês possam fazer a prova descansados. Um grande abraço, daqui a pouquinho vocês receberão um segundo simulado para que vocês possam responder também, para quem quiser revisar apenas pelo simulado, tá? Até mais!